Olá, gente. Nós estamos aqui iniciando a aula número 4, né, do Física no Enem. Essa aula é de responsabilidade dos residentes Erivan Barbosa e Matheus Ferreira, né, que não pôde estar aqui presente no momento da gravação, mas todo esse material que vai ser apresentado aqui para vocês foi de autoria dele, certo? E também a lista de exercício que vai ser publicada lá no mural da sala de aula do Física no Enem, também é de autoria dele. Terá também um resumo da teoria de gravitação e óptica, foi de minha autoria, certo? E a gente vai ver aqui, são 10 questões, são 5 de gravitação, 5 de óptica, certo? E dentro dessas questões a gente vamos poder revisar, né, os conteúdos de gravitação e de óptica, alguns temas, né, do conteúdo de gravitação e de óptica. Vocês estão no terceiro ano do ensino médio, já vão prestar o Enem, né? Então já viram todo esse conteúdo, então a gente não vai explicar tudo novamente. A gente vai fazer algumas revisões de alguns pontos, certo? Vamos começar com as 5 questões de gravitação, depois a gente vê as 5 questões de óptica, certo? A primeira questão é a questão do Enem de 2015, e a questão diz: observações astronômicas indicam que no centro de nossa galáxia, né, a Via Láctea, provavelmente existe um buraco negro cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Então, a massa desse buraco negro é milhares de vezes maior do que a massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período de rotação de uma rotação completa, T. Ou seja, é o tempo que o corpo que está orbitando ao redor do buraco negro ele leva para dar uma volta completa, né? E é o período, é o T. Bem como o raio médio, né, que é o raio da órbita, né, a gente considerando que é uma órbita circular, né, um círculo tem um raio, então vai ser o raio aí da órbita, esse R, né, da órbita do objeto, que supostamente se desloca com uma aproximação em movimento circular uniforme, né, então isso se aproxima de um movimento circular uniforme. Nessa situação, considere que a força resultante devido ao movimento circular é igual em magnitude à força gravitacional que o buraco negro exerce sobre o objeto. Ou seja, o que a questão está dizendo para a gente? Que a gente pode dizer que a força resultante em um movimento circular pode ser igual à força gravitacional que o buraco negro exerce sobre o objeto que está orbitando sobre ele. Certo? Por quê? Porque tanto o objeto que está orbitando, né, como um corpo que faça um movimento circular, em aproximação é a mesma coisa, certo? Eles descrevem movimentos semelhantes. Então a gente pode igualar a força resultante do movimento circular com a força resultante gravitacional, certo? E aí a gente vai fazer uma manipulação nessas equações para encontrar a massa desse buraco negro, certo? Aí a questão continua, diz, a partir do conhecimento de período de rotação, né, o tempo que ele leva para dar uma volta completa, a distância média e da constante gravitacional G. A massa do buraco negro é, certo? Então, a resposta dessa questão é uma dessas alternativas aqui, certo? Então, a gente vai ter que dar uma manipulada nas equações para encontrar uma dessas respostas aqui, certo? Bem, como eu havia dito a vocês, né, a gente pode, né, igualar pela semelhança deles, dos movimentos. A gente pode igualar a força resultante centrípeta, que é a força resultante do movimento circular uniforme, né, com a força gravitacional. A força resultante centrípeta é a equação, é a massa vezes a velocidade ao quadrado desse corpo, dividido pelo raio, né, do círculo.
movimento que ele está descrevendo. É igual à força gravitacional. A equação da força gravitacional é G em mão, né, que é a massa do corpo maior, em μ, que é a força do corpo menor, que está orbitando, né, o corpo que orbita, dividido pelo raio ao quadrado dessa órbita, tá certo? A gente vê aí que a gente tem massa menor de um lado, massa menor do outro lado, né? A gente pode cancelar as duas, né? Aí mas a gente quer encontrar a massa, a gente isola essa massa, certo? Aí esse G, que é a constante gravitacional, ela está multiplicando aqui, ela vai passar dividindo, né? E vai passar a multiplicar esse R aqui, né? Esse R aqui, que está dividindo, esse R ao quadrado, ele vai passar para o outro membro, né? Para o outro lado, multiplicando, tá certo? Quando a gente passar esse R para cá multiplicando, né? Ele vai ficar em cima e esse outro R aqui embaixo. Esse aqui está ao quadrado, a gente corta, cancela, né? Um de cima com o de baixo, né? A gente tem que a massa vai ficar V ao quadrado vezes R dividido por G, certo? Se vocês quiserem comprovar isso aqui, é só fazer as manipulações, né? Pegar quem está multiplicando aqui, passar dividindo. Quem está dividindo aqui, passa para lá multiplicando. Esse R vai ficar em cima desse outro R aqui. A gente corta os dois, certo? Fica um daqui. Aqui está elevado ao quadrado. A gente corta um, certo? Com esse daqui de baixo. O de baixo some um desses daqui. Fica o outro, que é elevado ao quadrado. Certo? Então, a gente vai ter que a massa do corpo vai ser isso daqui, né? A massa do buraco negro vai ser a velocidade ao quadrado vezes r, que é o raio da órbita, dividido por g, que é a constante gravitacional. E a gente sabe que na velocidade no movimento uniforme, né, a gente pode utilizar a velocidade como sendo 2πr sobre t. Por quê? Porque a gente está fazendo o uso do comprimento, né, da trajetória. A trajetória é um círculo, né? O comprimento vai ser 2πr, né? Dividido pelo tempo, né? Aquela velha expressão, né? ΔS sobre ΔT. Quem vai ser o ΔS? Vai ser toda a trajetória, né? Ou seja, um círculo. Né? A trajetória, o comprimento desse círculo vai ser 2πr, né? É o ΔS, dividido por ΔT. Quem vai ser o ΔT? É o tempo que ele leva para completar o círculo. É o T, é o período. Né? Então, a gente tem que ver é igual a 2πr dividido por t, né? Mas aqui a gente quer a velocidade ao quadrado, então a gente eleva essa expressão ao quadrado. Quando a gente eleva essa expressão ao quadrado, fica v quadrado, 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado, certo? R ao quadrado dividido por t quadrado, né? Quando a gente substituir aqui, a gente vai ter que a expressão da massa, né? A gente vai ter que a expressão da massa vai ser 4π quadrado r ao cubo, né, dividido pela constante gravitacional g, né, vezes t ao quadrado, tá certo? Então, a gente conseguiu aqui uma aproximação aqui, né, porque esse t de baixo, né, quando a gente multiplica esses dois r's que estão aqui, né, r ao quadrado vezes r vai dar r ao cubo, então fica 4π quadrado r ao cubo dividido por t, lembrando que esse t aqui é ao quadrado, tá certo? E tem também a constante gravitacional. A resposta realmente é a letra D, mas essa expressão que está aqui não está incompleta, né? Então a resposta é a letra D, aqui. 4π quadrado r ao cubo vezes a constante gravitacional t ao quadrado. Certo? Nessa questão é bem simples. Se vocês quiserem comprovar o que eu disse, é só, né, pegar esse m aí, pegar a velocidade ao quadrado, né, substituir aí no v quadrado e fazer as manipulações aí, a gente encontra a letra D, tá certo? Então essa expressão que está aqui está incompleta, né, que está em vermelho aqui por último, mas o gabarito realmente é a letra D, né? 4π quadrado r ao cubo
vezes a constante, dividido pela constante gravitacional, vezes o período ao quadrado, certo? Qualquer dúvida, vocês deixam lá no mural e a gente vamos procurar uma forma de, né, entrar em contato com vocês para a gente resolver essas questões, certo? Essas dúvidas. Tanto dessa questão como de todas as outras. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar lá no mural que a gente procura um meio de resolver com vocês. Certo? Questão número 2. Questão de 2010 também do Enem. Né? Diz: Júpiter, conhecido como gigante gasoso, né? Então é um planeta composto por gás, perdeu uma de suas listras mais proeminentes, deixando o seu hemisfério sul estranhamente vazio. A gente pode ver aqui nessa primeira foto aqui de Júpiter, perdão, que ele tem uma primeira faixa, né, mais escura, e tem uma segunda faixa escura também, né? E na segunda imagem de Júpiter, a gente vê que essa segunda faixa, né, a faixa do hemisfério ao sul, né, do hemisfério sul, ela sumiu, onde está aqui a seta, né, indicando. Ficou só a do hemisfério norte, a do hemisfério sul sumiu, certo? Aí a questão continua. Observe que a região em que a faixa sumiu destacada pela seta. A aparência de Júpiter é tipicamente marcada por suas duas faixas escuras em sua atmosfera. Uma no hemisfério norte, né, que é a que continua lá, e outra no hemisfério sul, que foi a que sumiu, está indicada pela seta. Como o gás está constantemente em movimento, o desaparecimento da faixa no planeta relaciona-se ao movimento das diversas camadas de nuvens em sua atmosfera. A luz do Sol refletida nessas nuvens gera a imagem que é captada pelos telescópios no espaço ou na Terra. O desaparecimento da faixa sul pode ter sido determinado por uma alteração. E qual dessas alterações poderia ser? Né? A alteração aí, como a gente viu aí na questão, o planeta Júpiter, ele é composto por gás, tá certo? E esse gás ele está em constante movimento dentro da atmosfera, né? Dentro da atmosfera. E como ele está em constante movimento, né? Gera uma, vamos dizer que não tem uma homogeneidade, né? Na aparência desse planeta, né? Por quê? Porque o gás está sempre em movimento, né? Uma parte ele está se movimentando e né, a aparência de Júpiter ela vai mudando, né? De acordo com que o gás se movimenta, ele pode apresentar diferentes aspectos, né? Então vamos ver aqui a questão. O que pode ter causado esse desaparecimento dessa faixa, né? Questão aqui. Diz que a letra a temperatura da superfície do planeta, né? A letra B, o formato da camada gasosa do planeta. Letra C, o campo gravitacional gerado pelo planeta. Letra D, a composição química das nuvens no do planeta. Letra E, a densidade das nuvens que compõem o planeta. Certo? A resposta certa é a letra E, né? A densidade das nuvens que compõem o planeta. Por que a letra E? Porque, veja, a gente tem que a faixa mencionada no enunciado, né, corresponde à reflexão da luz solar. A gente vai ver isso bem direitinho na parte de ótica, né? O Sol emite a luz e chega até Júpiter, né? E a camada de gás ela reflete a luz que o Sol emitiu, ela reflete a luz do Sol e chega até os nossos olhos, a gente consegue enxergar, né? Mas como esse gás está em constante movimento, né? Não é uma coisa homogênea, certo? Não é a mesma coisa fixa, vamos dizer, ou em todos os pontos do planeta, seja tem a mesma aparência, né?
Aí, como em certos pontos possuem densidades maiores e em outros pontos densidades menores, porque o gás está sempre se movimentando, né? A densidade vai sempre variar. Então, essa variação, né, ou diminuição dessa densidade afeta o efeito da reflexão, né, da luz. Né? Em um ponto, a luz reflete uma coisa, no outro ponto vai refletir outra coisa, né? Outra imagem. Tá certo? Por quê? Porque o gás está sempre se movimentando, né? Então, no momento em que essa imagem aí foi captada, né? Essa segunda imagem aí, o gás se movimentou, né? E acabou que a faixa do hemisfério sul aí desapareceu, né? Então, quando a luz do Sol incidiu no planeta e ela refletiu, chegou, né, aos telescópios, vamos dizer assim, né, aos nossos olhos, primeiramente, sim, aos telescópios, né? Que a olho nu a gente não consegue ver o planeta, né? E o gás tinha se movimentando, a densidade tinha variado e terminou que a faixa aí desapareceu, tá certo? Então, a explicação para o desaparecimento aí da faixa de Júpiter é a densidade das nuvens que compõem o planeta, certo? E o movimento também, né? A gente pode agregar isso aí, certo? Novamente, se ficou alguma dúvida, deixem lá no mural que a gente procura um meio de solucionar. Questão 3, né, do Enem de 2009. A questão diz: um ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova, que iria substituir outra câmera danificada, né, por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrar em órbita a 560 quilômetros de altura, né, da Terra, os astronautas se aproximaram de Hubble. Dois astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: esse telescópio tem uma massa grande, mas o peso é pequeno. Certo? O astronauta, foi a fala aí do astronauta, né? Ele falou que o telescópio tem uma massa grande, porém o seu peso era pequeno. E a questão diz, né? Considere as leis de Kepler. Pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta, né? A gente vai procurar aí uma dessas alternativas aí que justifique a fala do astronauta, né? A gente vai fazer uso aí das leis de Kepler. Quais são as leis de Kepler? São três, né? A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas, né? Que diz que todos os planetas movem-se em órbitas elípticas, né? Que é, vamos dizer que um círculo meio que achatado, certo? Tendo o Sol como um dos focos, né? Aí vocês vão ter que dar uma lida lá no resumo, né? Para ver essa questão dos focos, né? De uma elipse, certo? Então, o Sol está em um dos focos. A segunda lei é a lei das áreas, que diz que o vetor posição, né, do planeta, ele varre áreas iguais em períodos iguais, ou em tempos iguais, em intervalo de tempos iguais, tá certo? E a terceira lei é a lei dos períodos, tá certo? Que diz que o período ao quadrado da Terra pelo raio ao cubo, né, da Terra ou de outro planeta que a gente esteja analisando é igual a uma constante, certo? Então, a gente vai fazer uso dessas três leis, né? Vocês podem ver lá no resumozinho, vai ser postado, né? Ler lá e agregar aqui o conhecimento nessas questões. A gente vai fazer uso dessas três leis para responder aí qual dessas questões aí a gente pode, né, relacionar lá com a fala do astronauta. Letra A. Se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua massa, enquanto seu pequeno peso decorre da falta da aceleração da gravidade. Né?
A letra B diz: se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparada à dele próprio, e que o peso do telescópio é pequeno porque a atração da gravidade, a atração gravitacional criada por sua massa era pequena. Não tem nada a ver nessa questão de inércia aí, não tem nada a ver com o movimento das órbitas. A letra C diz: não se justifica porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita tem como base as leis de Kepler, né, que não se aplica em satélites artificiais. Se os satélites, né, estão orbitando, né, claro que é válida aí as leis de Kepler. A letra D: não se justifica porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre. Nesse caso, né, o telescópio e é a responsável por manter o próprio telescópio em órbita, né? E a letra E: não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária, né? Não tem nada a ver aí. Que não existe naquele ambiente. A massa do telescópio poderia ser avaliada simplesmente pelo seu volume. Então a gente vê aí que a alternativa correta é a letra D, né? O que é que diz a letra D? Não se justifica, porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, nesse caso, sobre o telescópio, e é a responsável por manter o telescópio em órbita, tá certo? Tá aí a resolução, letra D, né? O telescópio mantém-se em órbita da Terra, graças à força-peso que a Terra exerce sobre ele. Portanto, não é possível afirmar que esse peso seja pequeno. Sendo assim, a frase dita pelo astronauta não se justifica, tá certo? A outra questão é a questão da PUC de São Paulo. A questão diz: a intensidade da força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é F. Certo? Então, é a força com que a Terra atrai a Lua é F. Se fossem duplicadas a massa da Terra e da Lua, e se a distância que as separa fosse reduzida à metade, a nova força seria, né? Então a gente sabe que a expressão da força gravitacional é G, que é a constante gravitacional, a massa do corpo maior vezes a massa do corpo menor dividido pela distância entre os dois corpos ao quadrado. A questão diz que se a gente multiplicar, né, a gente duplicar as massas, né, e dividir a distância por 2, diminuir em 2 vezes a distância, né, a mesma coisa que dividir por 2, qual seria a nova força? A gente dobrando, né, as duas forças, as duas massas, aí fica G, que é a constante gravitacional, 2 vezes a massa menor, vezes 2 vezes a massa menor, né, dividido pela distância, dividido por 2 ao quadrado, tá certo? A gente, colocando em evidência esses dois números aqui, a gente fica com 4, né? 2 vezes 2, 4, vezes a constante gravitacional, vezes a massa do corpo menor, vezes a massa do corpo maior, vezes a massa do corpo menor, dividido por d ao quadrado, né? Resolvendo isso aqui, d ao quadrado dividido por 4, né? Que é esse 2 aqui elevado ao quadrado, né? Divisão de frações, né? Esse 4 aqui passa para cima, certo? Então fica 4 vezes 4, vezes g, que é a constante gravitacional, vezes a massa do corpo maior, vezes a massa do corpo menor, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. 4 vezes 4 dá 16, né? Vezes g, vezes a massa do corpo maior, vezes a massa do corpo menor, dividido por d ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que a gente chama de F, né? Isso aqui é a equação da força. Então a gente tem que a força, né? Quando a gente duplicar as massas, né? E diminuir em 2 vezes a distância, vai ser igual a 16F, que é a letra A, né? Está aí a letra A, 16F. Ou 16 vezes a força, né? Primeira.
Outra questão diz, né? Acho que é a última de gravitação. Diz, a lei da gravitação universal de Newton é expressa por, né? Força é igual a menos, né? Aqui vai aparecer um menos, a gente vai ver por quê. Menos G, a constante gravitacional, vezes a massa do corpo maior, vezes a massa do corpo menor, dividido pelo raio, né, da órbita ao quadrado. Em que G é uma constante, né, de proporcionalidade, né, G é constante. M, mão, né, vamos dizer assim, é a massa de um objeto maior. M é a massa de um objeto menor. R é a distância entre os centros de gravidade dos objetos. E o sinal negativo corresponde à força atrativa, certo? Como a força aí é de atração, né? O corpo maior, os corpos estão em atração, né? Tanto o corpo maior atrai o corpo menor, como o corpo menor atrai o corpo maior, né? Então a gente coloca esse sinal aí negativo para descrever essa força de atração, né? Força atrativa. De acordo com a lei da gravitação universal de Newton, se a distância entre um par de objetos é triplicada, a força é equivalente a, né, 1/9 do valor original, 1/3 do valor original, 3 vezes o valor original, 9 vezes o valor original, ou o mesmo valor que a original, né? Então a gente vê aqui, né, a expressão, né, da força gravitacional é essa. A gente vê que a força, né, e a distância, né, ou o raio, são inversamente proporcionais, né? Ao mesmo tempo que a força varia com a distância ao quadrado, tá certo? Então, se eu multiplicar aqui por 2, tá certo? Aqui vai ser o raio, a distância vai diminuir 4 vezes, tá certo? Então, a questão pergunta, de acordo com a lei da gravitação universal de Newton, se a distância entre o par de objetos é triplicada, tá certo? Então, se eu multiplicar aqui por 3, né, a distância, a força equivale a. Então, da mesma forma que se eu multiplicar aqui por 2, aqui vai diminuir 4, da mesma forma que se eu multiplicar aqui 3, aqui na força vai diminuir 3, tá certo? Ou a mesma coisa de 1/9, tá certo? Então, a nova força, né, para a gente triplicar aí a distância, vai ser 1/9 da força original. Por quê? Porque a gente está triplicando aqui a distância, certo? Mas a distância varia ao quadrado. Então, a força vai diminuir 1/9, né? Ou 1/9, tá certo? Porque são grandezas inversamente proporcionais, né? Se eu aumento aqui a força, diminui a distância. Se eu aumento a distância, né? A força vai diminuir só que ao quadrado, porque a distância está ao quadrado. Então, a resposta certa seria a letra A, 1/9 do valor original, ou, né, a força dividido por 9, é a mesma coisa, né? E a resposta está aí, a alternativa correta, letra A, 1/9 do valor original, certo? A gente terminou aí as questões de gravitação, vamos entrar agora nas questões de ótica, são 5, tá certo? Então a gente vai ver aí algumas coisas de ótica agora, né? A primeira questão diz: a figura representa um feixe, né, de raios paralelos incidentes em uma superfície S. Essa em azul, né? Superfície S. E os correspondentes raios emergentes, né? Esses raios aqui, né? Os raios incidentes, né? Estão aqui paralelos, e os raios emergentes, né? Vamos dizer assim. Esses daqui que estão sendo refletidos. A figura ilustra um fenômeno óptico, né? Dá. Então, qual desses fenômenos aqui da ótica estão sendo está sendo representado aí por essa imagem? A dispersão, a reflexão difusa, a refração, a difração ou a reflexão regular, né? A gente sabe que, né, um corpo, né, uma superfície,
né, que não seja um corpo luminoso, né, vai ser um corpo iluminado. Então vai refletir ou vai absorver, né, ou vai refratar a luz, né, os raios luminosos. Então a gente pode analisar aí que está sendo, né, pela imagem, a figura aí, a gente pode afirmar que o fenômeno é uma reflexão, certo? E a reflexão, né, porque os raios aqui estão incidindo, né, e estão voltando, tá certo? Aí na superfície, né, não estão atravessando a superfície, tá certo? Então estão sendo refletidos, certo? Então aí daí a gente já tira a letra A, né, que é dispersão, a letra C, que é refração, e a letra D, que é a difração. Então a gente fica com a reflexão. Aí fica a letra B, que é a reflexão difusa ou a reflexão regular. Certo? A reflexão regular, o que seria a reflexão regular? Os raios incidem na superfície paralelamente, certo? E são refletidos também paralelamente, certo? E a reflexão difusa é quando, né, os raios incidem em uma superfície e são refletidos de forma irregular, vamos dizer assim, né? Os raios são refletidos para todos os lados, não tem uma direção fixa, certo? É o que está sendo expressa aqui nessa imagem, tá certo? Então, o fenômeno óptico, né, que está sendo ilustrado aqui nessa figura é a reflexão difusa, certo? Os raios incidem e são refletidos em direções diferentes, né? Não tem um certo ângulo igual, né, para ele refletir, certo? De fato, aí a resposta é a letra B, reflexão difusa. Certo? A segunda questão, né? Embora esteja aqui o número 1, mas é a segunda questão, né, que a gente vai ver aí. As imagens abaixo correspondem a um acessório de segurança para quem tem que transportar um bebê numa cadeirinha no banco de trás. É o espelho retrovisor para o bebê. Certo? A questão continua dizendo: para que os pais possam ver o filho sentado na cadeirinha, fixado no banco traseiro e de costas para os ocupantes dos bancos da frente do carro. O espelho deve ser fixado nas costas, né, no encosto de cabeça, né, do banco traseiro, né, de frente para o bebê, né, o de frente, como está aí. Assim, os pais, ao olharem para o espelho, né, retrovisor interno do automóvel, né, aquele que fica assim bem à frente do motorista, né, poderão ver a imagem refletida do bebê. O princípio da ótica geométrica que permite que isso seja possível é, né, refração luminosa, dispersão luminosa, independência dos raios luminosos, reversibilidade dos raios luminosos. Certo? A resposta aí é a letra D. Certo? Por quê? Letra A, refração. Refração é quando o raio vem, né, incide na superfície, atravessa a superfície e passa para outro meio. Certo? Independência dos raios luminosos. Né? Independência do luminoso. Ou independência dos raios luminosos é quando você tem, por exemplo, dois lasers, certo? Você ligar os dois e colocar numa direção em que os dois feixes de luz se cruzem, né? Ao se cruzarem não vai acontecer nada, um vai passar pelo outro, né? Sem que nada aconteça, certo? Eles não vão sofrer nenhum desvio ou mudança de cor ou qualquer coisa diferente, né? Então um passa pelo outro como se o outro ali não estivesse existindo. Então isso é independência dos raios luminosos, né? Tá aí na letra C. Dispersão luminosa, né? A luz incide na superfície e se dispersa, né? Tá? E a letra D é a reversibilidade dos raios luminosos, certo? O que seria a reversibilidade dos raios luminosos? Né? O bebê, ele é um corpo iluminado, né? O sol emite a luz, chega até ele, né? Ele reflete a luz, tá certo? E ao refletir esses raios luminosos, o raio vai atingir o espelho, né, do encosto traseiro
e vai ser refletido para o retrovisor, né, à frente do motorista. E desse retrovisor à frente do motorista vai ser refletido para os olhos do motorista, tá certo? Da mesma forma que esse raio pode percorrer o caminho inverso, né? Sair dos olhos vamos dizer assim, ou melhor, sair os raios, né? Serem refletidos do motorista, né? Passarem pelo retrovisor, serem refletidos pelo retrovisor da frente, né? Do carro, à frente do motorista, serem refletidos para o espelho, né? Do retrovisor, né? Fixado no encosto, né? Da cabeça do banco traseiro, né? E também ser refletido por esse espelho e chegar aos olhos do bebê, né? Então, tanto o motorista quanto o bebê, né, podem se ver, vamos dizer assim, né? O motorista pode ver o bebê e o bebê pode ver também o motorista, tá certo? Então, isso é a reversibilidade dos raios luminosos, tá certo? E é o que está acontecendo aí nessa imagem, né? E o que está sendo trazido aí na questão, certo? Então, a resposta certa é a letra B, reversibilidade dos raios luminosos. Próxima questão, né? A próxima questão ela trata dos princípios da ótica geométrica, né? E traz aí 5 sentenças para a gente ver aí qual delas é a correta, né? A primeira diz, né? Primeiro, quais são os princípios da ótica geométrica, né? Os princípios da ótica geométrica são a propagação retilínea da luz, né? Então, um raio luminoso, né? Um corpo luminoso ele emite luz e raios de luz, e esses raios de luz eles se propagam de forma retilínea, certo? Eles não descrevem não sofrem nenhum desvio, a não ser que passem, né, de um meio para outro, né, que é a refração. O segundo é a independência dos raios luminosos, que eu já falei com vocês, né? E o terceiro é a reversibilidade dos raios luminosos, que eu expliquei na questão anterior. Tá? A primeira sentença aí diz: na reflexão, o raio incidente, né, o raio que está incidindo na superfície, e o raio refletido estão contidos no mesmo plano que a reta normal, portanto, são congruentes, certo? Estão contidos no mesmo plano. Número 2. Quando a luz incide numa fronteira separadora entre dois meios, pode sofrer reflexão, né? A luz pode voltar, pode sofrer absorção, né? Essa fronteira separadora, né? Ou essa superfície pode absorver, né, esse raio luminoso, ou a refração, que é esse raio de luz, né, atravessar essa fronteira separadora e passar para outro meio, tá? Sofrendo desvio ou não, né? Aí vai depender da situação. Então, essa daí, número 2, está correta. Número 3. Ao observarmos uma pessoa através de um espelho plano, também seremos vistos por ela. Este fenômeno descrito é o princípio da independência dos raios luminosos. Nada a ver, né? Isso aí é o princípio da reversibilidade. A 4 diz: a faixa de frequência das ondas, né, capaz de sensibilizar os olhos humanos é denominado espectro visível. Né? Correto. Né? A faixa de frequência da onda luminosa, né, que é a que a gente pode ver, é o espectro visível. Certo? A questão aí está correta. A número 5 diz: podemos considerar que a sombra de uma nuvem projetada sobre o solo é do mesmo tamanho da própria nuvem, devido aos raios solares serem aproximadamente paralelos, ou seja, eles se propagam na mesma direção, né? A questão certa, né? A alternativa certa aí é a letra A, né? Então vai estar correto o número 2, o número 4 e o número 5, tá certo?
Número 2 diz, quando a luz incide numa fronteira separadora de dois meios, pode sofrer a reflexão, a absorção ou a refração. Daí está correto. Né? Diz que a número 4 está correta também, né? A faixa de frequência que os olhos podem ver é o espectro visível. E a número 5 também, né? Que diz que podemos considerar que a sombra de uma nuvem projetada sobre o solo é do mesmo tamanho da própria nuvem, né? Por quê? Porque os raios solares, né, que incidem sobre a nuvem, né, estão incidindo de forma paralela ou na mesma direção, né? De forma que a nuvem projetada no solo vai ser aproximadamente do mesmo tamanho, né, da nuvem, certo? Então a questão correta aí é a letra A. Está aí. A próxima questão diz, né, a questão aí tratando de fibra ótica, né? Considere uma fibra ótica distendida ao longo de uma trajetória sinuosa, né? Uma das extremidades recebe luz que, através da fibra, sai pela outra extremidade. Note que a fibra não segue uma trajetória retilínea, né? Essa aparente violação dos conceitos da ótica geométrica a respeito da propagação retilínea da luz pode ser explicada da seguinte forma: a luz no interior da fibra viola os princípios da ótica geométrica. Letra B. A luz percorre trajetórias retilíneas no interior da fibra, sofrendo múltiplas reflexões na superfície da fibra até a saída. A luz no interior da fibra somente se propaga se a fibra estiver disposta em linha reta. E a letra D diz: a luz sofre refrações múltiplas, né, durante sua propagação, havendo apenas uma reflexão total na saída da fibra. Certo? A resposta correta aí seria a letra D, né? A luz percorre trajetórias retilíneas no interior da fibra, né, sofrendo múltiplas reflexões na superfície da fibra até a saída, tá certo? Então não seria a letra D, né, como está aí, mas sim a letra B, né? Que a luz percorre trajetórias retilíneas no interior da fibra, sofrendo múltiplas reflexões, né? Ou seja, a luz incide lá com um ângulo, né, no início da fibra, ela vai entrar, né, vai sofrer reflexão, né, na camada superior da fibra, vai sofrer, né, e vai refletir, sofrendo novamente uma reflexão na parte inferior, e assim vai até o final da fibra, certo? Até a saída, tá certo? Então vai sofrendo aí múltiplas reflexões ao longo da fibra, tá certo? Então a gente não pode dizer que ela viole, né, o princípio, o conceito, né, da ótica geométrica, né, que é da propagação retilínea da luz. Certo? Letra D. Essa questão aí, a gente traz aí o experimento, né, da câmara escura. A questão diz: você pode construir uma câmara escura com uma lata de leite em pó, né, ou com uma caixa de sapatos. Faça um furo no fundo da lata ou numa lateral da caixa e coloque o papel vegetal no lugar da tampa ou na lateral oposta. Está pronta a câmara escura simples, porém com menos recursos, tá certo? Então aí ilustrada aí a figura da câmara escura, certo? A questão diz: podemos compreender como a imagem de um objeto é formada no papel vegetal colocado no interior de uma câmara escura, ou mesmo sobre a nossa retina, né? Cada ponto do objeto luminoso ou iluminado emite ou reflete, né, a luz em todas as direções e, portanto, também na direção do
pequeno orifício, né? Como podemos observar a imagem projetada nestas condições. Aparecem invertida, né? Então, a imagem vai aparecer sempre invertida. Na segunda figura, a imagem aparece invertida, né? Em relação ao objeto. Esta inversão da imagem é justificado pela, né? Letra A, propagação retilínea da luz. Não, letra A, reversibilidade da luz. Letra B, propagação retilínea da luz. Letra C, né, reflexão difusa da luz. Letra D, independência dos raios de luz. Letra E, lei de Snell. Né? O que a gente pode, né, o que pode ser explicado aí dessa inversão, né, da imagem aí da imagem invertida aí na câmara escura, né? A gente vê, né, a gente sabe, né, que um corpo ele emite luz, né? For um corpo luminoso, né? Um corpo iluminado ele vai refletir a luz, né? Como é o nosso caso, né? Então, no caso dessa pessoa que está aqui, né, ele vai refletir a luz, né? E como a luz se propaga em linha reta, né? A gente sabe que aqui, né, tem um pequeno furo, né, um pequeno orifício, né? E só podem passar por esse orifício os raios que incidam exatamente na direção desse orifício, tá certo? Então a luz dessa parte, a luz que vai ser refletida, né, por essa parte aqui superior, né, do objeto ou da pessoa, né, só vai poder passar, ser refletida lá dentro da caixa, no papel vegetal, né, os que incidirem nesta direção aqui do orifício, tá certo? Porque tem que se propagar em linha reta, certo? Então, quando o raio de luz dessa parte aqui superior incide, né, na direção do orifício, ele vai incidir, né, em linha reta, né? Vai se propagar, se propagar, se propagar e vai ser refletido aqui embaixo, tá certo? Então essa parte de cima da imagem vai aparecer aqui embaixo, tá certo? Vai ser projetada aqui embaixo, da mesma forma que a parte inferior, né? Quando os raios refletirem essa parte aqui de baixo, né, ele vai se propagar em linha reta e vai se projetar aqui na parte superior, tá certo? E a parte central, né, vai se propagar em linha reta, né? Então vai ser projetado aqui na parte central, tá certo? Então isso é o porquê, né, de na câmara escura a imagem se projetar de forma invertida, né, por causa da propagação retilínea da luz, tá certo? Propagação retilínea da luz é a letra B. Então é a resposta correta, né, para a questão aí. Tá? Letra B, propagação retilínea da luz. Tá? E essas são as 10 questões que nós trouxemos de ótica, de gravitação e ótica, tá certo? Qualquer dúvida vocês deixam lá no mural e a gente vai procurar solucioná-las, tá certo?